Rodrigo, nós vimos uma situação muito triste aqui em Andradas na última semana, envolvendo eu não sei se eu falo criança, se eu falo pré-adolescente, mas uma jovenzinha ali, uma aluna, na saída da escola Daniel Ribeiro Monge, não é? Na Vila Leandro Previato, onde ela foi espancada. E independente de ser escola estadual, municipal, não quero entrar nesse âmbito se compete à prefeitura, se compete ao estado ali, aquele estabelecimento, não é essa a pergunta. Mas o que o prefeito de Andradas pensa ao ver uma cena como aquela? Bom, eu acho que aquilo ali é uma falência, né, da estrutura familiar que a gente vê no dia a dia, né? Esse aluno, ele está saindo na rua e agredindo, tá violando o primeiro princípio da convivência, que é o respeito pela outra pessoa. Né? Nós não conseguimos resolver no diálogo, a gente vai para pancadaria, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande absurdo. Né? E muitas vezes as pessoas demandam isso diretamente da prefeitura ou da polícia, uma responsabilidade que, antes de mais nada, é da família. Né? Eu acho importante, a guarda e a polícia tem que estar na porta de todas as escolas. A gente sabe que, apesar da guarda estar fazendo um extraordinário trabalho no município, mas a gente tem um efetivo pequeno e mesmo quando tiver todo o efetivo, nós não conseguimos ter 2 guardas na porta de cada escola, na entrada e na saída. Né? Isso é praticamente impossível. Nós temos, entre escolas municipais e estaduais, salvo engano, 10 ou 11 escolas dentro do perímetro urbano, se a gente não considerar as escolas rurais, e a gente não consegue ter equipe o tempo todo para atender essas demandas. Dentro da escola, a responsabilidade da escola, né? Mas o que a gente vê é que parece que tinha até familiares de uma das alunas, a mãe ou a avó, né? Uhum. Parece que, né, alguém menciona isso no vídeo. Isso, então, é um grande absurdo, né? A gente fica muito preocupado com isso. E a gente espera, né, que haja por parte dos familiares essa reflexão, né? E nós, enquanto poder público, nós vamos tentar fazer um trabalho mais intensivo nas portas das escolas. Agora, querer atribuir isso somente à responsabilidade do poder público é querer terceirizar a responsabilidade de pai e mãe, né, que não está educando devidamente esses filhos que estão chegando a esse ponto. Exato, até já vi debate se o professor deve ser chamado de educador ou não, já vi professores muito graduados dizendo não, o professor não deve ser chamado de educador. Educador é o pai e a mãe, né? O professor, ele deve ser chamado de professor, aquele que professa uma disciplina. Sim, com certeza. Até que tem uma diferença, né? O pessoal que trabalha na creche são as nossas educadoras infantis, porque na creche tem um pouco disso, de ensinar a criança a comer, de ensinar a criança, né, a tirar a fralda, de ensinar essas regras básicas que muitas vezes, por trabalhar, a mãe não tem a disponibilidade. Agora, o professor, ele está lá depois para ensinar o conteúdo pedagógico para esse aluno se tornar, né, um cidadão, um profissional que vai atuar. Agora, muitas vezes a gente tem a mania de terceirizar isso. Eu não dou conta do meu filho, então agora precisa a escola resolver o problema dele, precisa a polícia resolver o problema dele, precisa o prefeito resolver o problema dele, né? Então, o grande problema que nós vivemos hoje, a crise de valores que nós vivemos no Brasil, foi muito a institucionalização dessa mentalidade de estatização. O Estado resolve o problema e a família, o pai não pode mais dar chinelada porque é crime, o pai não pode mais repreender porque é crime, o pai não pode mais ensinar a trabalhar, e isso tem ONGs e diversos movimentos de esquerda, né, que durante muito tempo tentou fazer, e tá o resultado que nós estamos colhendo agora, né? Uma sociedade hoje, né, onde grande parte aí da nossa juventude está, né, mergulhada nessa situação, e que isso causa indignação, mas não adianta só causar indignação, porque aí a gente vem os analistas de Facebook, né, inventar a fórmula para resolver o problema. Então, o problema é muito mais complexo do que simplesmente pôr um guarda na porta da escola. Também, certamente, é uma medida que pode contribuir. Inibe, mas, pelo menos. Se não for na porta da escola, vai ser no quarteirão de baixo, vai ser perto da ponte, vai ser na porta da casa, né? Então, antes de mais nada, nós precisamos formar os nossos filhos para que eles, no mínimo, tenham convivência social, e a palavra-chave disso é respeito. Quem não ensina respeito dificilmente vai colher, né, a possibilidade de ter um filho que saiba conviver aí, né, e respeitar as outras pessoas.
Rodrigo, eu entrei em contato com a Polícia Militar, conversei com o Tenente Guilherme Viotti, inclusive falei isso na última sexta-feira no Jornal da Cidade, e pedi o boletim de ocorrência para ter acesso aos detalhes deste caso, e o tenente me disse que não havia sido feito o boletim de ocorrência. Depois entrei em contato com a Secretaria de Saúde de Andradas, fui informado que o pai da menina optou por não acionar a Polícia Militar lá no pronto atendimento. E aí me veio a dúvida, será que os funcionários do pronto atendimento eles não têm obrigação de chamar a Polícia Militar independente do que o pai quer ou não quer, a partir do momento que uma jovenzinha como essa de 12, 13 anos chega espancada ao hospital? Ô Sandro, eu entendo que tem obrigação sim, acredito que foi um erro que aconteceu, inclusive eu pedi a apuração disso, porque o que acontece? E se fosse o pai que tivesse agredido? Só porque ele está junto, não acionaria a polícia? Uma violência domiciliar seria, vamos dizer assim, camuflada dentro de uma situação como essa? Então eu não concordo com isso, né? Isso é uma questão que o pai, em tese, teria depois a discricionariedade de representar ou não quem eventualmente tenha cometido o ato. Até acredito que ele tenha essa oposição. Não quero representar, não quero tocar para frente esse processo. Mas o registro do boletim de ocorrência, eu entendo que ele tenha que acontecer. Eu pedi uma apuração disso quanto à conduta, se a pessoa fez isso por uma questão relapsa ou se foi induzida, mas mesmo assim o profissional não pode ser induzido, nem que seja pelo pai ou por alguém familiar, por algum familiar, né? A obrigação alguma suspeita de violência, tem que chamar, tem que fazer o boletim e tem que deixar depois. Se é violência familiar, vai para a delegacia né, que é responsável por isso. E no caso de uma agressão, fica aí a critério da pessoa representar ou não. Mas eu entendo que o registro tenha que ser feito. No caso específico, o médico fez toda a avaliação, parece que a menina até passou por um procedimento de internação. Então, há no prontuário toda a questão do corpo de delito que, né, acaba o médico no atendimento, ele acaba fazendo. Mas eu não concordo de não fazer o registro da ocorrência. Isso eu não tinha conhecimento, né, tomei conhecimento disso hoje de manhã e pedi a apuração desse fato para que não aconteça mais. Parece que quando um trabalhador chega lá com um dedo machucado, tem que chamar a polícia militar, porque depois ele tem os direitos dele. Sim, né? sim. É assim que funciona. Sim. E com uma jovenzinha, uma criança, quase adolescente, eu realmente fiquei assim, muito chateado. Não, na verdade eu entendo que isso foi completamente inadequado. Pode ter sido um erro, né, de falta de atenção, né, de displicência, mas isso não pode acontecer, mesmo que houver coação. Se houver coação, aí mais motivo tem que chamar e fazer o boletim contra a pessoa que também está coagindo para não fazer o boletim de ocorrência. Até porque, por exemplo, se houve familiares das jovens agressoras que as incentivaram, a polícia militar sendo acionada poderia ter ido atrás, se isso realmente aconteceu. Ninguém está falando que aconteceu de familiares terem incentivado, né? Mas se aconteceu, poderiam ser presos em flagrante por algum motivo previsto em lei nesse sentido, né? Porque um adulto equilibrado, ele separa uma briga de criança. Ele não manda bater, porque o que bate hoje apanha amanhã. Briga nunca resolveu nada, a verdade é essa. Pode ser que na hora ali dá um grau de satisfação, mas se todo mundo for resolver dessa maneira, vai acabar o mundo. Com certeza, Sandro.